Bom, bom dia a todos que estão presentes aqui assistindo para assistir a banca da Giovana. Também gostaria de agradecer a Aline e o Paulo que aceitaram avaliar esse trabalho, agradecer a Giovana por ter feito esse trabalho. Então, hoje nós vamos ouvir a Giovana apresentando o trabalho dela, Giovana Ferreira da Silva Souza, apresentando o trabalho Riscos Socioambientais, Racismo Estrutural e Deslizamentos em Salvador. Giovana, você tem até 30 minutos para apresentar, e a hora que você quiser começar, pode começar. Certo. Bom dia, obrigada a todos pela presença, obrigada à banca também por aceitar. O título do meu trabalho de conclusão de curso é Riscos Socioambientais, Racismo Estrutural e Deslizamentos em Salvador. O objetivo geral do trabalho é compreender os fatores físicos condicionantes à ocorrência desses eventos, dos deslizamentos em Salvador, e a contribuição do racismo estrutural na manutenção das condições de risco e vulnerabilização das populações de áreas de risco. Então, essa aqui é uma imagem é uma foto, né, do Lobato, do deslizamento que ocorreu em 2015, e aí eu trago ela para exemplificar, né, o objetivo desse trabalho, que é entender esses fatores físicos, quais são esses fatores físicos, né, que promovem, né, quais são os fatores físicos de Salvador que tem essa suscetibilidade para a ocorrência de deslizamento, e o papel da manutenção do racismo na manutenção dessas condições de risco e de vulnerabilidade, compreendendo que essa população que ela mora em área de risco, ela tem uma cor definida e uma classe específica também. Esse trabalho, ele se justifica porque ele foi o meu trabalho, primeiramente foi o trabalho do PIBIC, realizado até 2019, mas ficaram algumas dúvidas, e aí que foram sanadas que depois virou o TCC, e essas dúvidas foram sanadas com ele. A metodologia do trabalho, eu utilizei os níveis propostos por Libor, que são o nível compilatório, correlatório, semântico e normativo. No nível compilatório, eu fiz o levantamento e a seleção dos dados de leis, os dados cartográficos, de planos de ocorrência de deslizamentos em Salvador, da Codesal, de 2014 a 2019, e do plano de diretor de encosta de 2004 também. No nível correlatório, foi feita a produção dos mapas, né, a descrição também, e a correlação dessas características com os deslizamentos, a discussão e interpretação dos dados e a redação final do texto, né. No referencial teórico, a gente coloca aqui o risco e a vulnerabilidade, trazendo a conceituação, os movimentos de massa, os tipos de movimentos de massa e os movimentos de massa no Brasil, e o racismo estrutural. O risco e a vulnerabilidade. Bom, o risco, a gente pode definir ele, tem várias concepções, várias definições de risco e de vulnerabilidade, mas o risco ele pode ser entendido como a probabilidade de ocorrência de um agravo em um grupo qualquer, com uma determinada característica. O risco ele está associado à vulnerabilidade, e aí eu entendo a vulnerabilidade como um processo que ela tem fatores objetivos, né, como, por exemplo, o poder de participação política, o poder de atuação, e fatores subjetivos que fazem uma população ela estar em condição de vulnerabilidade, que seriam fatores outros que fazem com que a população ela acabe tolerando certos tipos de risco, no caso. E aí, então, a vulnerabilidade seria, então, a maior ou a menor suscetibilidade de pessoas ou de infraestruturas, de grupos sofrerem algum tipo de dano particular. Os movimentos de massa, eles são fenômenos naturais que ocorrem, que fazem parte da evolução do relevo, mas eles se tornam risco quando eles afetam uma população. Os movimentos de massa, eles podem ser definidos como fenômenos naturais de transporte de sedimentos, que têm a atuação da gravidade como responsável pelo transporte desses sedimentos, que podem receber também contribuição de outros agentes, como a água, né?
que vai reduzir a resistência de cisalhamento desses solos e vai contribuir aí para o transporte desses sedimentos. Os deslizamentos é um termo mais popular, mas para escorregamentos. Eu entendo deslizamento como os dois tipos de escorregamentos, que são o rotacional e o translacional. No rotacional, a gente tem um movimento, um deslocamento desse material, desse transporte em formato de cunha, que ocorre esse deslocamento sem uma deformação externa, né? Esses sedimentos eles descem sem uma deformação interna. Eles ocorrem principalmente em solos argilosos, solos que contêm aí argilitos e folheiros, como é o caso de Salvador, na parte da Cidade Baixa. Mas também ocorrem aqui os escorregamentos translacionais, que eles são mais rasos, mais compridos também, são movimentos mais rápidos, e eles estão associados a fraquezas, né? A plano de fraquezas, a falhas, como é o caso também em Salvador. Os movimentos de massa no Brasil, eles são expressivos na porção litoral, e isso está relacionado às condições ambientais, mas também sociais, né? Ao processo de ocupação do solo do Brasil, e aí a gente vai ter o Nordeste e o Sudeste como as regiões que têm maior incidência de eventos, de riscos. São também essas duas regiões mais negras do país, né? O IBGE fala que 58% da população do Brasil é população negra, e a gente entende e sabe que no Nordeste e no Sudeste estão concentrados essa população. E aí a gente tem o racismo que contribui aí para a manutenção e para a condição, para a construção desse processo de desigualdade e de segregação aqui no Brasil. Porque o racismo, ele parte da ideia de diferença, né? E ele tem a branquitude como o referencial, então todos que não são brancos, eles são os outros, e aí ele traz a ideia de inferioridade e disputa de poder. O racismo está associado à negação de recursos básicos de sobrevivência, como as questões políticas, de habitação, de saúde. Então, ele é um gerador de pauperização. O racismo, ele assume três concepções, que são a individual, a institucional e a estrutural. A individual, ela ocorre por meio de ações individuais, de grupos. É a face mais chocante do racismo, eu posso dizer assim, mas porque é a mais visível. Mas também existe o racismo institucional, que ele vai estar aí entranhado nas instituições, nos órgãos oficiais, e é por meio dele que se legitima privilégios, né, com base no que é branco e no que não é, e os povos que não são brancos, né? Por exemplo, você pensar no modelo de política fiscal do Brasil, que ela vai aí privilegiar de forma indireta a população de maior renda, considerando que os impostos, os tributos no Brasil são com base principalmente no consumo, no produto, e não na renda e na propriedade. Então, o mesmo quilo de arroz que um pode comprar, o rico ele vai pagar o mesmo imposto. Então, são formas diluídas do racismo por meio das instituições. E o racismo estrutural é exatamente porque o racismo ele é sistêmico, ele está dentro de todas as instâncias. Então, as áreas de risco, elas estão dentro desse processo de negação de direitos, de geração de pauperização. As áreas de risco, entendendo aí como são áreas de favela, de favelização, elas são produtos dessa ação excludente e eugenista do espaço urbano, e está associada aí ao processo histórico e político de discriminação racial que estrutura o nosso país. A gente também pode, parafraseando aí a Carolina de Jesus, a gente pode dizer que as áreas de risco, elas são um quarto de despejo da cidade também, porque são as áreas onde os negros, os pobres, eles foram se refugiar, ou eles foram impelidos a irem para essas áreas por falta de condições melhores, né?
em relação a Salvador, a gente vai observar que os deslizamentos eles ocorrem principalmente no subúrbio e no miolo da cidade, e eles estão relacionados aí às condições de suscetibilidade natural, junto com os problemas de planejamento urbano, de alta vulnerabilidade social da população e do interesse aí do Estado e do mercado imobiliário. Em relação à suscetibilidade, a gente vai ver que o nosso clima é quente e úmido, um período chuvoso concentrado aí entre os meses de março a junho, e a gente percebe que a chuva ela tem diminuído, o acumulado anual médio de chuva, ele tem diminuído com o passar dos anos. A série histórica de 1904 a 1989, ele propõe que é 1.921 milímetros de chuva anual. Já para entre 1991 a 2019, a gente vai ter uma redução aí para 1.816 milímetros. Além de chuva anual, também diminuiu o número de dias com chuva em Salvador. Por outro lado, houve um aumento aí do acumulado em 24 horas. Então, antes eram considerados como eventos extremos a chuva, né, para Salvador, acima de 60 milímetros, e hoje a gente tem eventos, tem essas ocorrências em acumulados de chuva com um limiar muito maior, entre 98 milímetros de chuva no dia. Porém, a gente vai ter, como 2015, por exemplo, que morreram pessoas com os deslizamentos, a gente tem que esse limiar ele foi menor do que 60 milímetros. Então, a chuva ela não é o fator determinante para esses deslizamentos, mas associada a outros fatores, principalmente aí as intervenções urbanas, eles vão contribuir, a chuva vai contribuir, só que ela não é, né? Não é a chuva que mata, como a gente vê nos jornais por aí. Em relação à geologia, a gente vai ver esses pontos em vermelho são as ocorrências de deslizamento. A gente vai ver aqui nesses 3 círculos que eu coloquei, que os deslizamentos eles estão aí associados, principalmente às áreas de contato litológico, que a gente tem aqui as rochas do embasamento cristalino, que essa está em roxo, e em contato com as rochas do Mesozoico aí em verde, que são rochas que contêm aí os folheiros e os arenites que eu comentei. E também elas estão associadas aos contatos com a formação barreiras também, esse amarelo mais escuro, como também as falhas de Salvador, as fraquezas, os planos de fraqueza e aos eixos de drenagem. Com o passar dos anos, com as intervenções urbanas, de construção de vias e a retilinização e canalização do rio Camaragibe, houve um aumento, uma contribuição aí para a ocorrência desses eventos em função da impermeabilização do solo em relação à construção de vias, que vai aí aumentar o escoamento superficial e contribuir aí para o aumento da vazão desses rios, que tem uma alta velocidade da retilinização, da forma que foi feita. E esses rios, então, eles fluem a montante, que é exatamente em alta velocidade e com grande vazão. Eles sobem remontantemente para essas áreas de cabeceira, que é exatamente no miolo da cidade, né, onde a gente tem uma maior concentração deles, e é exatamente onde tem essa população mais vulnerável. Em relação às altitudes de Salvador, a gente tem as falhas controlando elas, mas a altitude ela não é determinante para os eventos de deslizamento, mas sim a declividade, que também está em função das falhas. E essa população, a gente vai ter uma população aí em cima desse espaço aí, desse espaço não, em cima desse cenário natural, né? E quem é essa população? A gente tem os dados de 2021 da Qualis Salvador, apontando que 81,65% dos responsáveis dos domicílios em Salvador, eles recebem até 3 salários mínimos,
e, em contraponto, apenas 4,7% tem uma renda superior a 10 salários mínimos. Então, a gente vê que é uma população pobre, extremamente pobre, né, que é 80% da população recebe até 3 salários mínimos, é muito expressivo esse valor. E essa população, a gente tem como responsáveis domiciliares as mulheres, né, que é quase 60% da população. E em relação ao mercado de trabalho, a gente vai ter aí que 41,6% são autônomos, e menos de 1% são empregadores. Esses empregadores são homens e são brancos, e esses autônomos são 57% mulheres, 84,8% pardas ou pretas, com renda até 3 salários mínimos. Então, essa população ela vai estar concentrada principalmente no subúrbio, no miolo da cidade, e isso está associado ao processo histórico de Salvador, de ocupação. Até 1940, em Salvador, a população se concentrava principalmente no centro histórico, na Cidade Baixa e nas imediações da Barra. E a população pobre exercia atividades informais. Mas, a partir de 1940, houve um fluxo intenso migratório para Salvador, principalmente rural, e Milton Santos vai falar que 70% da população entre 1940 e 1950 é de população imigrante, que não sabia ler nem escrever. Então, essa população ela vai disputar as terras, né, as terras não ocupadas ainda e as terras já ocupadas por essa população pobre que já estava lá. E aí vai ocorrer uma intensificação das ocupações de autoconstruções nesse período, a partir dos anos 40 e depois com a refinaria Landolfo Alves e outros empreendimentos que vão chegar na região metropolitana, e em Salvador vai continuar aí até 1980. Ocorre, nesse período, uma tentativa de transferência dessas ocupações para o miolo da cidade, que era uma área de baixa especulação imobiliária, porque existiam ali equipamentos de pouco prestígio social, como o antigo hospital de isolamento em Águas Claras, a penitenciária em Lemos Brito, o aterro sanitário em Canabrava. Então, era uma área que a especulação imobiliária ainda não tinha tanto interesse, e então o Estado ele tentou e às vezes algumas ocupações e foram realocados, a população foi realocada para a cidade. E o miolo da cidade era praticamente um lugar assim de natureza selvagem, né, que a gente pode dizer assim, porque era uma área de fazendas abandonadas, de pasto, e longe dos equipamentos urbanos, entre os vazios da cidade. Então, a gente vê que é uma negação aos pretos, porque era a população preta que estava indo para lá, desse modelo de espaço urbano, onde a natureza ela é esteticamente perfeita, geometrizada, onde existem aí os parques urbanos, e essa população ela vai ser jogada para esse lugar da natureza selvagem, da natureza castigadora, que vai ser aí que mata, que depois aumenta os casos de deslizamento a partir de 1950. Então, esse discurso da chuva que mata, que vai ser aí muito bem defendido pela mídia e reproduzido, ele vai ser sentido por essa população, e isso também, esses deslizamentos, eles vão estar associados aí a construções de vias, não construções, mas a forma que foram feitas as construções, as obras no Rio Camaragibe, como eu falei. O Rio Camaragibe, ele tem suas cabeceiras no miolo da cidade, e ele tem sua foz, a foz dele era no Rio Vermelho, mas foi mudada em 1970 para o Costa Azul. Essa imagem mostra o rio retilinizado. E então, como eu falei, essas vias vão produzir aí, vão aumentar a impermeabilização do solo, vai dificultar a infiltração da água e vai produzir aí um maior escoamento e uma maior vazão do leito dos rios nesse período de chuvas intensas, que, como a gente viu, que está aumentando com o passar dos anos. E também essa reutilização desse rio vai produzir, aí vai contribuir para o aumento da velocidade do rio, e aí esse rio ele se dirige a montante e acaba
chegando exatamente nas cabeceiras onde está essa população mais vulnerável, né? Em 1980, a gente vai ter as pedreiras, vão surgir pedreiras em Salvador para atender a demanda de construção da população, né, que estava crescendo, só que depois essas pedreiras elas vão ser abandonadas e vão deixar aí o passivo ambiental de cortes altos retilinizados, e isso também vai contribuir aí para a ocorrência de deslizamentos, porque essas pedreiras abandonadas, além desses cortes aí que vão dificultar, vão contribuir para os deslizamentos, a população em busca de terras, ela vai ocupar essas áreas abandonadas também. E aí você tem aqui nesse mapa, mostro que as pedreiras abandonadas, elas estão assim, são 12 pedreiras abandonadas, e sendo que 11 delas estão em áreas em ocorrências de deslizamento. E aí as leis e os direitos, eles aparecem como uma possibilidade de disputa, porque as leis e o direito, eles contribuem para a manutenção, podem contribuir para a manutenção desse racismo estrutural, mas também pode conferir políticas e discriminações positivas para essa população. E aí a gente tem que, na Constituição, um dos objetivos, né, é a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. A Constituição traz a moradia como um direito social, e entre os deveres, os direitos e garantias individuais, né, que está lá no artigo 5º, ele traz a casa como um asilo inviolável, onde ninguém pode entrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre. E aí a gente traz que a casa é um elemento importante, e inclusive ele está dentro dessa questão, que não foi dada, ela foi construída a partir de disputas, e a casa ela vai ser aí o lugar de intimidade, de afetividade. A casa é o lugar de refúgio, né, onde pode estar acontecendo muitas coisas lá fora, mas dentro da sua casa você vai ter um lugar para dormir, pelo menos. E a casa própria, para a classe trabalhadora, ela para a população pobre, ela é muito representativa, né? Porque é a garantia de não mais pagar aluguel, é a segurança de que você não vai ser despejado em caso de desemprego. E no caso de Salvador, é uma população informal, então para pagar aluguel é muito mais difícil. E a casa também representa a herança que você vai deixar para os seus filhos, né? Dentro das leis e dos planos em Salvador, o primeiro que foi criado foi o EPUCS, em 1942, e se chamou Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade. E aí eles têm um diagnóstico das habitações em Salvador, e eles têm as vilas operárias, os cortiços e os mucambos, que são as favelas, eles vão ser ocupados aí pela população pobre, pela população preta, e estão dispersos pela cidade. Depois desse plano, foi criada em 1968 a Lei de Reforma Urbana, que permitia a alienação de imóveis, de terras públicas, e a desapropriação dessas terras ocupadas por terceiros. Então, ocorre aí várias desapropriações dessas populações pobres dos imigrantes, principalmente, que vão para Salvador, e essas terras elas são vendidas pelo município para o setor imobiliário, que vai aí construir grandes empreendimentos, como na orla marítima e nessa parte ali do Iguatemi, né, do Shopping da Bahia. Em 1964, no Brasil, é criado o Banco Nacional de Habitação, que era destinado à construção de conjuntos habitacionais para a eliminação de favelas e mucambos. E aí, aqui em Salvador, vai ser criada a Coab, que tem participação do município, e a URBS, que é uma sociedade mista de participação do Estado. E essas duas elas vão ser responsáveis por construçõões de habitações para destinar aí essa população que morava nas ocupações. E esses conjuntos habitacionais vão ser construídos nessas áreas, exatamente nessas áreas de vazios urbanos, longe dos equipamentos urbanos, nesses vazios aí da cidade, que é bem no miolo. E a URBS, por exemplo, ela vai ser responsável pelos conjuntos habitacionais de 7 de Abril, Cajazeiras, Sussuarana, mas isso
já a partir dos anos 80, porque a URBS ela vai mudar, antes era para a construção de casas para a população pobre, mas aí eles direcionam o público deles para a população mais que tinha dinheiro para pagar. 5 minutos, tá? Tá. Aí, com base no Estatuto da Cidade, que é criado nos anos 2000, surge o PDDU em Salvador, que ele vai ser aí a política de política urbana do município. E aí ele propõe como para as áreas de risco a recuperação urbana e a realocação dessas populações para áreas indevidas. Aí a gente vai ter o plano diretor de encostas, que vai ser construído em 2004, e aí ele vai, o plano diretor ele vai afirmar que a remoção e o reassentamento da população dessas áreas de risco, elas possuem um elevado custo social e os investimentos são superiores à execução de obras de melhorias nessas áreas. Então, eles propõem como solução uma construção de melhorias, como construção de muros de pesos estruturais e tal. Mas o PDDU de 2016, ele praticamente ignora isso e ele propõe como objetivo para as áreas de risco, principalmente a realocação dessa população para lugares seguros e adequados. E aí a gente vai ter em 2016, a Defesa Civil vai criar o Plano Preventivo de Defesa Civil, o Plano de Ações Estruturais, mas em função da Lei de Transferência Nacional para transferência de recursos. Mas a gente vê que em Salvador não existiu, assim, de forma efetiva, nenhum projeto, nenhum programa assim de erradicação aí dessas áreas de risco ou de construções de melhoria das condições de vida dessa população. A gente vai ter ações pontuais, assistencialistas, a gente vai ver a mídia reproduzindo esse discurso do medo, da chuva que mata, e a gente vai ter aí em Salvador, esse resultado do racismo histórico, do racismo estrutural aí, que ele vai associado com as questões de suscetibilidade e o interesse do mercado imobiliário e do Estado aí, destinando essa população pobre para essas áreas de maiores riscos, e quando esse Estado e o mercado imobiliário têm interesse nessas áreas, a população ela vai sofrer aí tentativas de realocação e de transferência. E aí eu encerro o meu trabalho apontando que os órgãos que representam o Estado, eles precisam ser cobrados a criar políticas afirmativas para a redução de riscos e eles serem responsabilizados pelas perdas humanas e materiais causadas pelos deslizamentos que acontecem em Salvador todos os anos, né? Que eles não são eventos extremos, são eventos que a gente já sabe que vai ocorrer todos os anos, e eles são aí um produto da ação excludente do Estado e é um produto da negação de direitos, é produto do racismo estrutural. E assim eu encerro minha apresentação. Aqui são as referências. Obrigada. Obrigada, Giovana. Bom, agora, não sei, Paulo, Aline, tem alguém que tem a preferência de começar? Gil, você pode cancelar agora, interromper a apresentação. Paulo, eu peço par, você ímpar e a gente joga aí. Nada, deixa você escolher o que você achar mais confortável, sem problema. Pronto, eu vou. Quer começar? Começa. Gil, bota tem o microfone, o fone, a câmera, aí essa quarta bolinha aí, que você clica nela para parar a apresentação. Já cliquei. Não, é que você clicou só para você não ver, a gente ainda tá vendo sua tela. Ah, tá. Embaixo aqui, ó, onde você desliga o microfone. É a quarta bolinha. Isso, perfeito, obrigada. Pronto. Primeiro eu quero agradecer o convite de Giovana, o convite de Grace, né, para participar desta banca, primeira banca da minha vida. Então, estou tão nervosa quanto você, viu? E o seu trabalho foi muito bom e ampliou assim muito o debate, né, do racismo estrutural e das questões
de Salvador no aspecto físico, né? Eu vou para minha cola porque eu sou prolixa, então eu sei que a gente tem tempo e tal, eu vou no que eu escrevi, tá bom? Porque uma das coisas que eu vou pedir também, assim, licença, né, aos meus ancestrais, e nesse dia de quarta-feira, que é o dia de Xangô e de Yansan, nessa ancestralidade africana, e Xangô é o orixá, um dos orixás que me regem, e ele tem uma coisa intrínseca a ele, que é a dignidade, né? Então eu vou pedir que minhas palavras não tirem dignidade de ninguém, mas que só sirva para a gente pensar e ampliar, né? Assim como eu aprendi e aprendo que a gente siga. Eu não vou olhar você, eu só vou na minha anotação lá, porque eu vou as duas, tá? Gil, tem como você desligar seu fone? Eu acho que tá... Pronto. Começar dizendo que eu achei muito interessante você começar o seu TCC com uma música, né, de um sambista carioca, e que ele se chama Zé Quietinho, e que a letra é potente e traz o que você vai abordar, mas uma das coisas que eu achei interessante também é que o Zé Quietinho, que é o José Flores, né, de Jesus, esse apelido é porque ele é tímido, ele era uma pessoa muito tímida. E aí eu achei que coube certinho com você, porque quem te conhece sabe, né, o quanto que você é tímida. Então, assim, já começou casando, isso é muito bom, né? Já te deixa num lugar de ambientação. Deixa eu ver aqui, rapidinho, Ju. Eu não sei, eu vou começar logo do que eu posso contribuir com você, tá? São as questões, para mim, profundamente, são as questões em relação ao racismo estrutural. É uma das coisas, assim, né, que eu fiquei com dúvida de Grace. Grace, o que eu vou falar? Eu não domino esse assunto, né, de geologia, de geomorfologia, né, dos aspectos de escorregamento, deslizamento, e aí é isso, né, a gente pega o trabalho e contribui no que a gente sabe, no que a gente consegue. Então, para mim, o que você trouxe de racismo estrutural, para a nossa geração, é uma das formas da gente seguir. Sabe aquela corrida de bastão do atletismo, que você vai correndo e vai passando o bastão? Eu acredito que o racismo, né, na humanidade, e aí pensando na geografia, no espaço e tempo, é uma corrida de bastão, Gil, e que vai passando, né? E você nasceu o bastão que você pegou, você trouxe para aqui. O que é que Salvador, com todas as suas dinâmicas, né, físicas, como é que o racismo está aqui agora? E isso eu achei muito potente. Então eu vou tentar contribuir com você nisso. Na página 10, eu achei muito importante você, né, logo no início, na realidade não na página 10, mas você trazer uma marcação importante de quebrar o androcentrismo, né, que é girar todo o nosso pensamento, girar e até a nossa linguagem, né, o português, girar no pensamento do homem, né? Então a gente sabe que a nossa ciência, quando a gente pega para ler, agora até cansa, porque a gente só ouve falar dos homens. Os homens a gente sabe que tem um sentido da língua portuguesa de generalizar, mas o que a gente não pode mais continuar essa generalização, principalmente no espaço, porque quando você cita só homens, então os homens, você acaba sedimentando um pensamento e uma visão somente masculina, até no modo de pensar, né? Então você quebra isso quando você cita homens e mulheres, e isso é importante. É um exercício difícil, porque nós estamos acostumadas e acostumados, né, a se quebrar, a trazer isso, porque são várias as pessoas, são homens, mulheres e crianças que constituem e reproduzem o espaço geográfico. Então é importante a gente começar nessa marcação e depois segue, né? Falando homens, mas você já começa tendo essa marcação. E você também, só queria fazer uma sugestão, que na página 42 você cita, né? Eu não vou saber o parágrafo, depois eu passo para você tudo que eu vou falar aqui. De africanos, e aí também essa questão, né, androcêntrica no modo de tratar os povos que vieram para cá,
começar também falando de homens e mulheres africanos, ou de africanos e africanas, e depois segue, porque as mulheres também, né, africanas tiveram uma noção e fazem, né, uma leitura de espaço geográfico pertinente. Eu achei feliz a sua observação na página 10 e 11, ali no último parágrafo da página 10 e no início da página 11, que você traz uma série de fatores do processo histórico de desigualdade de terras, né, pelas instituições brasileiras, você cita as leis, né, você vem conduzindo esse pensamento, né, dessa construção de nação para as pessoas, de nação para o Brasil, e como isso vai apartando as pessoas negras, né, disso. E no final você cita a importância de entendermos o racismo como uma solução, né, contra as desigualdades, mas de entender o racismo, e a justiça social é um dos pontos que pode trazer uma igualdade, né, nessa quebra do racismo, como se... E aí você me diga se eu estou errada, se eu entendi isso, que a justiça social é um dos pontos de se buscar os direitos das pessoas negras, né, através da justiça social. E aí, para trazer e tentar, com você aqui, a gente expandir esse conceito, essa ferramenta que você pegou, né, para combater o racismo, eu trago a Kimberlé Crenshaw, que é uma teórica, né? Ela é a teórica da teoria da interseccionalidade, ela é norte-americana, ela é do ramo de direito, e está no ramo de direito e tratar de racismo é muito importante, porque a gente está falando de relações de poder, a gente não está falando de deficiência de caráter, não estamos falando de forças sobrenaturais, a gente está falando de um fenômeno social que vai hierarquizar as pessoas pela sua cor, né? Pela sua raça, e aí são vários os outros parâmetros, assim como também pelo seu gênero, pelo seu local, né? Pela sua territorialidade. E a Kimberlé fala o seguinte, Gil, nessa teoria, ela diz, quanto melhor entendermos como as identidades e o poder funcionam juntos, de um contexto para o outro, menor é a probabilidade de nossos movimentos por mudança se fragmentarem. E aí, essa fala da Kimberlé Crenshaw eu trago para você aqui porque o racismo é uma hidra de 1000 cabeças, sabe? E aquele, na apresentação, como você citou, né? Aquele... Ai, meu Deus! Os nomes matemáticos eu esqueço. É o código de Venn, né? Ai, meu Deus! Conjunto de Venn, eu acho, né? Que você cita o racismo, ele está no individual, no institucional e no estrutural, né? Essa é uma hidra, né? É uma das fragmentações dessa hidra, porque o racismo ele vai se espalhar em várias dimensões. E quando você traz, que você quer abordar, né, o racismo estrutural, em como ele perpetua a falta de investimento, né, e falta de olhar para alguns locais de Salvador, né, e aí, do modo como essas populações, elas são encurraladas, né, como um curral mesmo, conduzidas num curral, de ir para determinadas locais em que a vulnerabilidade de riscos é alta e vai botar sua vida em risco, né? E dos seus filhos, enfim. É como se a gente tivesse que entender essa fragmentação que insistem em dizer, por exemplo, de que não, isso é fruto da desigualdade social. Mas o racismo é muito mais profundo, né? Deixa eu voltar para a minha anotação, porque eu já estou devagar. Mas o racismo é muito mais profundo. Então, a Kimberlé Crenshaw dá essa dica de que é preciso que a gente entenda como é que as identidades e o poder estão atrelados e como é que a gente segura esse dragão aí para tentar eliminá-lo, né? No Google, eu fui na pesquisa, né, durante o seu trabalho, depois eu passo para você esse link,
No ano de 2020, muito por conta da pandemia, a busca por injustiças raciais foi a maior de todos os tempos da plataforma do Google, né? A busca no buscador do Google como privilégio, racismo estrutural, foi a mais alta de todos os tempos na plataforma, né? E isso mostra o quanto que situações sistêmicas, né, como a pandemia, ela vai apertar ainda mais o modo que o racismo vai atingir as pessoas negras. E isso é importante, né? Porque isso vai nos dar uma atenção de que as pessoas estão cientes do que está acontecendo. E quando você citou justiça social, eu fiquei com medo dessa ferramenta de você utilizar, ela ser uma pílula, uma pílula para enfrentar essa hidra, sabe? Porque eu acho que você poderia tentar expandir nesse entendimento do racismo também pelo processo de equidade, né? Que é a questão de tratar os diferentes de modos diferentes. E isso, quando a gente joga a equidade para o campo da geografia, da relação espacial, isso é perfeito, porque não tem como eu investir aqui no decorrer do seu trabalho, você cita isso, né? Não tem como, na mesma região da Vitória, naquela mesma região, que tem a mesma conformação de terreno, né? De geomorfologia, eu investi milhões de dinheiro na parte da Graça e na parte da Gamboa, ali, você não investe nada, né? Não tem um processo de equidade, porque tantas as pessoas brancas de alto valor aquisitivo, né, de classe social elevadas, quanto as outras pessoas pretas ou brancas, né, pobres, que moram ali na Gamboa, e aí é preciso a gente definir que eu estou citando branco aqui, porque pessoas brancas fazem parte da sociedade, e pessoas brancas nessa tríade aí, né, da interseccionalidade, pela classe, elas são pobres, então também elas vão sentir as desigualdades, né? Mas o fator racismo muda o jogo, é preciso entender que não houve equidade nisso. Então, geograficamente, na nossa análise, é essencial que a gente tenha esse parâmetro. E aí eu acho que para você aqui, para expandir mais, você abordar, né, a equidade talvez seja interessante para você, porque, inclusive, espacialmente você consegue ter elementos de dizer, ó, não há equidade aqui, são fatores, são sujeitos diferentes e que o governo está tratando, né, ou de modo igual, então você continua investindo dinheiro em locais em que não precisa, em locais que precisa você continua com aquela cota mínima e não muda, né? Isso aí você, com certeza, você vai aprofundar mais um pouquinho. Então tem esse da equidade, que eu acho que é um termo importante, né? Um conceito importante que você pode abordar, e tem o termo de justiça racial. É diferente de justiça social, né? Os movimentos de mulheres negras e os movimentos negros têm compreendido o racismo, como ele disse, como essa hidra, e que os espaços de poder eles não vão querer perder essa questão, esse lugar, esse privilégio, né? Esse local de privilégio. Então, toda vez que a gente entra, e aí eu estou falando desde as lutas, né, abolicionistas no país, eu estou falando aqui, desde que a primeira pessoa africana e a primeira pessoa indígena sofreu cerceamento de seus direitos, o racismo, né, as pessoas racializadas, elas estão como num jogo num abraço da cobra, sabe? Cada vez que você se move, a cobra aperta mais. E é isso, o racismo é isso também. Então, quando você cita a justiça social, você expande muito. Quando você traz, por exemplo, para a justiça racial, você está tratando exatamente do ponto. Ó, vem cá, eu estou falando disso aqui. É disso aqui que a gente tem que partir, né? E não de devaneios. Não, mas então há uma desigualdade, mas a pessoa branca também. Não é essa a questão, porque a gente já entendeu que há uma hierarquia, né? E para te ajudar nesse ponto da justiça racial, você vai ter autores como a Jurema Werneck. Ela trata, né, em vídeos do YouTube, a Jurema Werneck é a presidente do Brasil da Anistia Internacional, né? Ela é uma mulher negra, né, movimento de mulheres negras, e ela aborda isso. Tem também o Adilson Moreira, que é professor da FGV, e ele trata a tese dele que ele fez fora do país, eu esqueci a faculdade, mas é uma tese centrada na justiça racial.
tem uns 2 artigos que eu posso passar para você também, que fala dessa importância de trazer a justiça racial como modo, Gil, de apertar o cerco, sabe? De não trazer uma ferramenta muito abrangente para algo que é pontual. O racismo é pontual, né? E é o que você vai trazer no seu trabalho. Essa é a primeira contribuição que eu faço para você. Uma das contribuições que também que eu citei, eu percebi aqui nas primeiras páginas do seu TCC, toda vez que você citou os fenômenos dos racismos e nas suas dimensões, eles não vinham acompanhados de nenhum ou nenhuma autora, logo nas primeiras páginas, né? E você só aparece, a primeira vez que você cita uma autora do racismo estrutural é na metodologia, que aí você não tem jeito, você vai ter que dizer com quem é que você está conversando, né? Mas, diferente, por exemplo, dos fatores físicos da geografia física, dos fatores de risco, né, de vulnerabilidade, você traz todos os conceitos. E a luta incluir o racismo estrutural, institucional, ambiental, em nossos trabalhos, Gil, ele se dá também no modo como a gente traz eles, sabe? Porque, às vezes, as pessoas em posições de poder já estão acostumadas, elas já entenderam que, pô, não tem como você falar de um cerceamento de direitos e não trazer a questão de raça, e não trazer a questão de gênero, né? Mas as pessoas fazem o quê? Então eu trago ali um autor, dou uma pitada aqui, e aí divulgo o meu trabalho. Não, eu falo sim, olha lá o autor lá. Então a gente tem que ter um cuidado de não reproduzir essas posturas, né? Porque eu acho posturas desonestas, né? É só para dizer, eu estou na crista da onda, então é isso que tá, eu vou jogar lá. E o seu trabalho é potente, Giovana. O seu trabalho é um instrumento, principalmente para os movimentos sociais, né? Que há muito tempo estão falando, vocês nos tratam diferente por conta do racismo. Que a gente costuma dizer, isso é mimimi. Não é mimimi, né? E a geografia é um instrumento de mostrar como os espaços geográficos, como as relações sociais, né? E principalmente você traz isso imbricado com a natureza aqui, nessa conformação de Salvador, né? Típica de Salvador, como o racismo ele está sendo propagado. Então, meu conselho, irmã, é que você conseguisse trazer, já nas primeiras palavras, assim como você traz com os autores, dos aspectos de risco, vulnerabilidade, traga algum autor. Porque logo quando eu começar a ler, eu já vou ver, olha, Giovana tá... Quem é que está atrás de Giovana? Quem é que está dando suporte a Giovana? Silvio de Almeida, Abdias do Nascimento, Grada Quilomba, pô. Então, tanto para quem não entende, tanto para quem já está debruçado na temática, já está entendendo quem é que você está trazendo, né? Porque as pessoas, a gente tem que ver que racismo hoje é debatido por todo mundo. Então, ter uma marcação política de que pensadores você está trazendo, é uma marcação política, porque os neoliberais também falam de racismo, né? Então, a gente tem que entender, ter essa marcação já de cara, eu estou vindo aqui, sabe? E aí, quem não conhece, que pegue a sua referência e vai ver. Mas você está dizendo logo nas primeiras páginas, né? Deixa eu correr. Ô, Grace, tem quanto tempo? Quanto tempo que fala? Acho que a gente pode participar em 20, 25 minutos. O que vocês acham? Você tem mais 25, você tem mais 7. Ai, Giovana, a gente conversa. Até 30 dá pra chegar. Tá, então eu vou para um ponto que eu achei muito, muito foda, os mapas, sabe? Quando eu vi os seus mapas, Giovana, eu falei, nossa, velho, porque uma coisa é a gente vê nos jornais, e aí quem mora em Salvador, a gente tem o lance a distribuição, né, espacial da cidade. Hoje eu identifico sério, real, pelo cor dos ônibus. Depois que eles mudaram, que Salvador está são 3 áreas agora, né? Centro, que é os ônibus azuis, miolo, que são os ônibus verdes, e subúrbio, que é o ônibus amarelo. Então, eu achei muito, muito massa quando você jogou os escorregamentos, jogou os deslizamentos, tudo, né? Em uma determinada faixa, e eu vi qual é ali espacialmente onde é. Só que eu fiquei muito curiosa, e aí pensando que é um TCC, e que o TCC ele não deve ser pensado, o TCC então só vai ser usado por pessoas da graduação, não. O TCC pode ser usado até por pós-doutorado, né? É conhecimento que está produzindo, no meu ver. Não sei, a academia, o que é que ela acha, no meu ver é isso. Mas o que é que tem ali? Quem não mora em Salvador, irmã, não vai ter uma noção direta dessa relação que você traz de racismo,
estrutural, sabe? Por quê? Por exemplo, eu participei de um projeto em que eu tinha que fazer uns mapas e eu não entendi. Eu pensei que você traria esses mapas de cor e de raça, de cor e de gênero. Porque é meio que você vê um mapa com todas as falhas e os aspectos de risco e depois você rebate com o mapa onde é que estão a maioria das pessoas pretas. E esse mapa que você pode conseguir na Condé, né, esses dados, não o mapa, a Condé tem também, mas você tem uns dados, eles concedem no setor do Informes, eu não sei se eles estão funcionando ainda, mas no Informes você consegue aí com o UFBA, né, direitinho, você consegue uma planilha de metadados em que tem os dados do censo de 2010, onde você tem a densidade, densidade demográfica, cor, raça de cada bairro, Gil, de todos os bairros. Então, você consegue jogar. E isso é essencial, isso é instrumentalizar os dois pontos do seu trabalho, que é os riscos e vulnerabilidades e o racismo estrutural. Olha só o que a Giovana tá mostrando, né? E aí trazer a cartografia nesse instrumento. A Giovana está mostrando que tem essa série de local que tem uma quantidade de riscos. E que tipo de pessoas, né? Desculpe a expressão tipo, porque dá uma noção de coisa. Mas quais são as populações que estão nessas áreas? Porque o motivo delas estarem lá, você fez brilhantemente no seu trabalho, sabe? O motivo delas continuarem lá, você também fez no seu trabalho com a quantidade de leis que vai encurralando a pessoa ali, né? Mas é preciso mostrar, né? Outro ponto, assim, eu vou mandar todas as minhas anotações para você, mas outro ponto que eu achei, eu não sei como foi esse lance da pandemia, né, para fazer os trabalhos, entrevistas, mas, por exemplo, quando você cita no seu trabalho que você traz esse, e eu não tinha tentado a isso, Giovana, que você traz a parte da Gamboa e do Vitória, e você cita essa diferença, mana, eu queria que você, sentasse o dedo ali, porque é isso, é tudo ali que você tá ali, é uma parada que tá ali, que acontece, inclusive em 2019, você teve um deslizamento monstro, né, e que já era predito, você tinha ali, a Embasa disse, é por conta da chuva e as tubulações estourou. Gente, pelo amor de Deus, a Gamboa de Baixo tem quantos anos? Vocês não sabiam disso? Então, não sei se você sabe dessa notícia, né? Que inclusive interrompeu o ligamento da Gamboa de Baixo com a Gamboa de Cima. E aí eu estava esperando, irmã, que você chegasse, porque aí, para mim, essa parte do seu trabalho, tá tudo que você vai falar. Tá o racismo, tá a vulnerabilidade, tá a continuidade disso, né? E outro ponto é quando você cita de que há um costume racista de tratar o problema de Salvador, que quase metade da população vive nessas áreas, como pontos cruciais, assim, é operação chuva, operação não sei o quê. Ou seja, é um problema pontual que você vai resolver ali e acabou. Quando todo santo ano você tem esse problema, pessoas morrem, pessoas perdem casa, né? Então, existe realmente uma manutenção desse racismo estrutural de dizer, tudo bem, temos racismo mesmo, o racismo está aí, vamos fazer o quê? E aí eu queria trazer outra pessoa para você pensar, que é o professor Samuel Vida, que é da UFBA, né? É do grupo. Esqueci do grupo de pesquisa do professor Samuel. Mas o professor Samuel, em algumas falas, ele vai dizer, e ele é um advogado, né, da área de direito, ele vai dizer como que o racismo estrutural, as pessoas de poder, né? E aí é pensar o seguinte, só para fechar o meu raciocínio. Quando eu estou falando as pessoas de poder, eu não estou falando somente a pessoas, né? Porque o sistema jurídico do mundo é constituído por pessoas. Então, se há uma pessoa racista em locais de poder, sinto muito, ela vai reproduzir. Por mais que ela tenha uma Constituição linda, dizendo não se pode fazer isso. Porque até essa Constituição, quem fez, não foram pessoas racializadas, né? A Constituição de 88 foi uma luta, meu Deus, assim, ela é muito potente para a gente, mas quem está no poder e modula a Constituição, ela faz o que quer. Então, esse ponto que você traz, né, da Vitória e do Gamboa, para mim ele é uma síntese, irmã, que você tem que trazer no seu trabalho.
Tirando isso, né, porque eu não tenho mais tempo, eu queria agradecer, porque o seu trabalho é isso, é uma corrida de bastão, Gil. Você pegou um bastão e você instrumentalizou o racismo, porque ele não tem como dizer assim, o racismo age assim. Você pegou, você olhou no seu espaço, né, e trouxe como é que isso se perpetua. Para mim, assim, eu gosto de quando eu vou na banca e aí a pessoa fala, não, que seu trabalho é para mestrado. Seu trabalho, Giovana, para mim é para mestrado. Porque ele potencializa demais, ele precisa. E aí eu sei que a gente tem pouco tempo, e agora no mestrado eu vejo que realmente 2 anos é pouco tempo, muito mais o TCC ainda com disciplinas. Mas você tem, nesse seu trabalho de TCC, sabe? Para mim eu deslumbro instrumentalidades para os movimentos sociais, para o MSTB, né, e todos os outros de acesso a Salvador, né, de modo digno, de moradia. E trazer esses dados é de suma importância e são dados históricos, então não é uma coisa que nem você, nem o movimento está falando em 2020, né, em 2021. Há um registro, né, uma perpetuação disso. Eu agradeço demais ter lido, viu, seu trabalho, e a gente vai trocar muito ainda. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Giovana, você quer colocar alguma coisa? Falo agora para a Aline ou espero? Pode falar. Em relação à justiça social, não, primeiro, esse trabalho ele foi do PIBIC 2018, era para ter sido entregue em 2019 como TCC, e aí eu começo a estudar sobre racismo e sobre essas leis agora. E esse trabalho estava parado lá, então eu coloquei aí, eu fui entendendo no processo que era uma questão de racismo estrutural, mas me falta mais estudo mesmo. Aí você, por exemplo, os movimentos de massa, eu estou estudando ele desde 2000, acho que 2017, 2018, 2019. Então é um trabalho que já foi aí, já estava na engorda. Agora, as questões de racismo, e foi até uma cobrança da Grace também, ela falou, coloca mais autores, só que eu preciso conhecer também para estudar, né? Até porque eu não conheço, pelo menos na geografia também, eu sei que tem, eu imagino que tenha, mas eu não conheço sobre isso, mas eu também acho, agora você falou sobre justiça racial, eu também acho que eu devo colocar, e a questão da equidade é por também não saber, não saber como escrever isso. Em relação aos mapas, eu tenho esses mapas de... pois é, mas eu não coloquei, mas foi, eu não sei, eu estava cansada já desse trabalho, e aí eu, não vou mexer mais nisso, eu queria botar um mapa de localização de Salvador, eu não vou botar, eu não quero mais saber desse trabalho, eu não aguento mais, não pelo tema, mas por ficar com ele ali um monte de tempo só macetando aquilo, mas eu acho que são coisas que eu acho que realmente preciso colocar. E era só isso. Gil, deixa eu te falar. Pote para você ler nesse tempo que você vai descansar desse trabalho, porque realmente é importante descansar, porque depois você vem revigorada. Tem um geógrafo, Andrelino de Campos. Andrelino de Campos ou Andrelino Campos? Mas no livro Do Quilombo à Favela. E o Andrelino vai trazer uma análise, e aí ele é geógrafo, né, irmã? É outro esquema. Ele vai trazer uma análise de como a nação Brasil foi construída, e aí nos espaços urbanos, como isso vai apartando as pessoas negras. Então ele vai te dar um suporte, assim, se você quiser continuar, muito bom, porque ele é geógrafo. E uma outra dica que eu te dou é um curso do professor Walter Cruz e do Denilson Oliveira, que fala... Paulo, qual o nome da aula? É que eu vi lá na teoria. Ai, meu Deus. Debate sobre a crítica da razão negra do Embank. Isso. Denilson é incrível. Menina Giovana expande essa questão do racismo e dentro da geografia, porque são 2 geógrafos, não é, Paulo?
Então, tipo, é uma galera, depois, se você estiver descansada, leia. E para quem está ouvindo que quiser também trazer a geografia nisso, são duas contribuições muito boas. Então, tu quer falar mais alguma coisa ou podemos passar para o Paulo? Paulo, tá contigo a palavra, então. Obrigada, Aline, pelas contribuições. Obrigado pelo convite também, Grace e Giovana. Aline, é minha primeira banca na geografia aqui da UFBA também. E tinha que estar contigo nela, não podia ser diferente. Hoje é dia de primeiros também, né? Primeira banca do colapso, de TCC. Primeira orientação minha de TCC defendida. Tá vendo? São dias de primeiras, de emoções, gente. Eu vou começar dizendo o seguinte, Ivana, eu tive muita dificuldade em elaborar uma crítica. E eu tive dificuldade exatamente pela qualidade do teu trabalho. Eu falei para a Grace ontem, conversando, né? Tava conversando com a Nayara, falei, gente, eu tô com muita dificuldade, assim, de trazer, de saber o que eu vou falar para ela, assim, de quais são os elementos que eu vou estruturar, porque realmente ela é um TCC, eu não quero fazer dessa arguição um momento de dizer, olha, faltou isso, você tem que colocar aquilo, porque isso é uma defesa, né? O trabalho está pronto. Então, todos os aspectos que eu vou trazer, eles são do seu trabalho, ele dialoga com o seu trabalho, são pontos que, em alguma medida, para um futuro acadêmico ou não, você pode pensar e refletir sobre isso, porque esse trabalho ele não se encerra na universidade, a Aline falou isso muito bem. Então, essas são questões que você também considerar ou não, junto com o Grace, né? Mas é aquilo que emergiu da leitura que eu fiz. E você já vai perceber que cada um vai fazer uma leitura do seu trabalho a partir também do conjunto de experiências que a gente traz. E isso, então, é importante a gente considerar antes. A Aline já citou a música, né, que eu li parte do trabalho ouvindo, né? Inclusive, Nara Leão gravou, né? Incrível. Essa música é muito potente. E aí eu fui ler os agradecimentos, e lá nos agradecimentos eu já poderia ter parado de ler todo o trabalho, porque ali eu acho que a gente bota, e por ser o primeiro eu quero destacar isso, né? Você, nos agradecimentos, chamou o espaço do colapso de família. Isso para a gente já é algo que você não tem ideia do tamanho, assim. Porque fazer desse espaço acadêmico, que é radicalmente vertical e hierárquico, né, em que a gente tem ainda o predomínio da arrogância intelectual, né, e ver que esse trabalho, e não é só porque você chamou, é porque está no texto, está na construção. Você chama a Jéssica, você chama a Daniel, você dialoga com todos esses outros trabalhos, isso aparece. É nítido que toda essa construção, ela não é uma construção somente individual tua. Ela é individual, ela é muito particular, ela é muito incrivelmente desse esforço intelectual teu, mas ela também é esse diálogo, ele também é coletividade, e isso é incrível. Então, eu queria destacar isso porque isso é importante, e isso, né, faz parte também desse projeto de universidade que a gente entende. E eu sou muito grato, inclusive, por poder fazer parte disso. E aí eu vou entrar agora, eu pensei em fazer, eu sempre faço o seguinte, vou primeiro debater forma, depois entro na dimensão de conteúdo. Eu não vou debater forma, porque você teve um cuidado com a forma que dispensa eu vir aqui falar para você sobre a forma de apresentação do trabalho. Claro, tem alguns erros, por exemplo, errinho da referência, né? Quando você chama figura e aí teve o erro da referência do Word e aí ficou aquele erro no texto, mas, né, isso acontece. E pode ser facilmente corrigido. Eu vou então fazer um debate aqui com você a partir das suas questões mais estruturais. Então, você apresenta o seu TCC em dois eixos. O racismo
estrutural e o risco socioambiental. Eles são dois eixos que estão estruturando aí todo o seu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar nesse trabalho esse debate, né? E eu vou tentar fazer uma interlocução entre os dois, que culminam nesse evento que é o deslizamento, né? E aí a gente pode tratar ele como um evento mesmo. Então, o primeiro ponto, né? O título ele já enuncia esse. Eu vou ler também, tá, gente? Aqui, senão eu vou me perder e 25 minutos vai passar voando. Já foi 5 só rasgando a seda aqui, né? Então, assim, o título do trabalho ele já enuncia esse ambicioso e fundamental caminho teórico de compreender a dimensão socioambiental dos riscos, como ela é estruturada pelo racismo estrutural, né, a partir dos deslizamentos, tratado como um evento. Né? E por isso, Gil, você anuncia, né, que o objetivo é compreender os fatores físicos condicionantes à ocorrência de deslizamentos em Salvador e a contribuição do racismo estrutural na manutenção de condições de risco e de vulnerabilização das populações de área de risco. Isso é super importante. Né? E aí eu já tentei buscar qual é a dimensão socioambiental, né? Onde é que está essa dimensão socioambiental no seu trabalho. Então, essa dimensão socioambiental, ela vai se configurar, né, como uma escolha, eu acho fortuita, porque ela se aproxima com a metodologia. Então, a dimensão socioambiental, nesse termo socioambiental, ele chega até nós como uma dimensão institucional. Olha que importante, né? Ela vem via PNUD. Ela parece dividida porque ela está diretamente associada à teoria geral dos sistemas. Então, ela parece dividida nos subsistemas, né? Ambiental, um subsistema construído e esse subsistema social. Né? E nessa tríade do socioambiental, a pobreza ela é um fator de pressão entre esses sistemas. E é um ponto fundamental para a gente entender, porque institucionalmente, quando essa teoria chega, ela chega trazendo a pobreza. Então, ela traz a pobreza como uma forma geradora de problemas sociais. E a Aline já, no seu trabalho, né, a Aline já colocou esses pontos, né, de contato com o racismo, e ele vai aparecer de forma muito interessante. Na geografia, quem traz isso para a gente é o professor Francisco Mendonça, que em 2004, né, propõe lá para a gente, aí muito dialogando com os geossistemas e com o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, o que ele chamou de sistema ambiental urbano, para analisar o sistema ambiental urbano. E para o Mendonça, esse sistema ambiental urbano ele é nutrido de duas formas de inputs, né? Um input natural, um input social, né? O natural, o relevo, o clima, o ar, isso que vai constituir a tua suscetibilidade, que você traz isso de uma forma muito, muito interessante, com rigor muito, muito legal. E a dimensão social, a habitação, a indústria, o comércio, o serviço, que dialoga com essa dimensão do espaço construído. E aí, só que nessa perspectiva, os processos socioespaciais, né, como a economia, a política, a educação, e no caso do seu trabalho, o racismo, eles se configuram como atributos desse sistema ambiental urbano, que vai culminar nos outputs, nesses eventos, nos problemas socioambientais geradores de riscos e vulnerabilidades. Não é nenhuma novidade, o seu trabalho traz isso, né? E é nítido que se atravessa, né? Como a gente parte do trabalho do Lindbergh, Nascimento Júnior, né? Que foi o nosso ponto de partida, e ele estrutura esse diálogo em torno da geografia do clima e dessa geografia, desse sistema ambiental urbano do Mendonça, isso atravessa seu trabalho. Mas eu não consegui perceber em nenhum momento um aprofundamento dessa teoria. Você não traz ela debatendo ela. E aí eu acho que cabe talvez uma primeira pergunta aqui, né? Quanto a essa filiação teórica. Houve uma preocupação de se aproximar dessa teoria socioambiental, né? E os seus caminhos teóricos, eles são, ou eles são outros? Você se preocupa com essa perspectiva ou não? Porque dá para perceber que isso está atravessado, mas como ela não aparece textual, talvez seja um ponto de tratar. Isso não é um problema, né? É apenas um afinamento, porque no título vocês esboçam isso como um arcabouço que representa.
E aí eu já quero destacar de cara a preocupação com a separação dos conceitos. Isso é raro. É muito raro hoje em dia, gente. Muito raro. Você trata os conceitos de suscetibilidade, de vulnerabilidade, fragilidade, risco, né? E dentro do risco você está discutindo ali o perigo, a alha, o hazard, com cuidado, que é incrível, é muito importante. Isso, assim, é irretocável no trabalho, irretocável. E aí, eu acho que pensando esse ponto, né, da teoria, né, do socioambiental, o que me pareceu em algum momento aqui, e a Aline destacou, e você, nessa tua fala com a Aline, ficou claro para mim já que esse desequilíbrio entre as partes do trabalho, você já justificou ele, mas eu só quero destacar porque eu também senti essa necessidade. Assim como a Aline, eu acho que assim, essa dimensão do racismo estrutural que você traz é realmente a amarração perfeita. Mas eu também não acho que esse seja um problema seu. Não é você que vai resolver esse problema. Claro que a gente tem que ter você trata, né, os conceitos com tanto rigor que esse rigor também é necessário. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para conversar com você. Então, você traz, né, essa dimensão física da suscetibilidade, o que compõe essa suscetibilidade, você traz, inclusive, os elementos de peso, né, e esse talvez seja um ponto, Gil, para vocês voltarem um pouquinho e dar uma olhada. Eu senti, talvez, uma nota de rodapé ali, explicando como é que vocês chegaram àqueles pesos da suscetibilidade seja interessante, né, porque eu acho que aquilo é importante, uma parte importante do seu trabalho, né. Mas é isso, como esse não é um aspecto do teu trabalho, ele faz parte dessa ciência, né, parcelar, e dessa dicotomia da geografia que a gente está tentando, em alguma medida, romper, né, e superar. Eu acho que a gente precisa começar a repensar um pouco desses lógicos e podemos ser práticos, inclusive, quanto a isso, né. Eu vou ser, no sentido pragmática, de seguir trazendo elementos de uma metodologia que estuda essa dimensão, né, do física da teoria com essa amarração social. Mas eu acho que assim, isso poderia ser feito, né, fazendo um retorno da leitura e da construção do texto. E eu entendi que você está cansado, a gente fica cansado, a gente está no meio de uma pandemia, mas eu estou falando porque eu acho que é importante para a gente pensar, né, de formas de estruturar o trabalho. Então, quando eu lia, né, a última parte do trabalho, eu já fazia conexões, assim, olha, eu buscava aquela parte da legislação com a fundamentação teórica, né, com os resultados. Então, essa dimensão institucional, né, ela ganharia um peso se ela fosse atravessada no trabalho. Se você pegasse essa dimensão institucional, e eu achei que você fosse fazer isso, porque você começa na introdução, né, trazendo esse ponto. Né? E se você pegasse essa última parte e voltasse no seu trabalho, estruturando todas as outras em cima dela, eu acho que ele ganharia um corpo absurdo, assim. E esse problema da fragmentação, talvez ele poderia ser superado em alguma medida. Por exemplo, quando você discute o risco como probabilidade, né? E aí você traz que o perigo ele precisa ser quantificado para que ele se torne um risco. E aí isso coloca a gente na chave de um debate que é super importante, né? E ele aparece, ele está ali. Então, é mais ou menos assim, ó, quanto maior é a probabilidade, está posto, né, gente? Quanto maior é a probabilidade, quanto mais frequente é a manifestação do perigo, menor é o risco. Olha que louco. É inversamente proporcional quando a gente entra nessa lógica. Tudo bem, são modelos e modelos conceituais, mas no seu trabalho isso é possível da gente afirmar. Por que é menor? Porque como ele é tão frequente, ele não se torna um evento extremo. Ele acontece frequentemente, gente. Ele é frequente. Então, quanto menor é a frequência, quanto mais raro quanto menor é essa probabilidade desse evento ocorrer, maior é o risco, vamos dizer assim. É assim em todos os modelos? Não, não é assim em todos os modelos, né? Em geral, os modelos que tratam isso no âmbito científico, eles fazem isso dentro dessa outra inversão. Isso que eu estou apontando aqui é o que a gente consegue inferir do teu trabalho. Não é assim que você trata, né? Você trata ele da forma correta.
se apresenta lá a probabilidade a partir da defesa civil e tal. Mas olha só, quando você pega o PDDU e traz, como o risco é colocado, ele aparece posto na concepção do sinistro. Então, tá lá, ó, no artigo 22, o PDDU definiu áreas de risco como aquelas propensas à ocorrência de sinistros, em função de alguma ameaça natural, tecnológica ou decorrente de condição socioambiental associada à vulnerabilidade do assentamento humano, sobretudo em áreas de alta densidade populacional com formas de ocupação de solo precário. Esse debate de sinistro é feito a partir da indústria, foi feito a partir do mercado, da indústria de seguros. Por isso que é essa lógica, né, de quanto maior é a probabilidade do evento ocorrer, menor é o risco. E pode ser, inclusive, que eles não seja considerado um risco, porque a indústria não quer segurar. Porque se ela segurar, ela quebra, ela fale. E aí, quando o PDDU traz isso nessa mesma chave do mercado e chama isso de sinistro, a gente já entende tudo. E isso atravessa o trabalho, percebe? Então, assim, ela tá em partes separadas, mas a gente consegue fazer essa associação. Então, essa talvez seria uma forma, assim, da gente conseguir estruturar tudo. E aí eu vou tentar entrar num outro ponto, que eu acho que é o debate que você faz sobre o racismo estrutural e a gestão do risco. E até faço uma pergunta, onde é que eles vão se encontrar? A Aline já explorou isso de uma forma muito boa, mas eu quero também dar um pitaco. Você fala assim, ó, a distribuição espacial dos riscos naturais revela a segregação socioespacial e socioambiental de uma sociedade. Ela incorpora a fragilidade dos espaços naturais. Olha o rigor do conceito aqui, né? Interessante. Com a vulnerabilidade social. E esses são aspectos que eu acho que a gente vai... Não o seu trabalho, tá, Gil? Acho que no todo, a gente, é isso que o seu trabalho está dizendo para a gente. Eu acho que ele é um ponto importante. Que a gente precisa aprofundar e que você percebeu muito bem. Porque assim, ó, se você trata o racismo nas suas dimensões estruturais e institucionais, a gestão do risco via Estado, e o Estado é um espaço de disputa, e você compreende isso. O Estado ele não é atributo. Ele não é atributo. Por isso que essa dimensão, quando você traz essa dimensão socioambiental, também esperei uma crítica. Porque quando ele é atributo, ele não é processo, ele é atributo. Tá lá, é um atributo do sistema. Se ele é atributo do sistema, é difícil compreender os processos, a dimensão histórica, a dimensão social que estrutura, né? E você não faz isso. Né? Então, eu achei que, se voltasse para a teoria do socioambiental, caberia uma crítica a ela. Isso não é atributo, isso é processo. Né? E você compreende isso, porque quando você compreende o seguinte, você diz isso lá na última parte também, a gestão do Estado, quando ele vai tratar dos riscos, é uma gestão racista. Porque se ele é estrutural e ele é institucional, a Aline falou muito bem, não importa ter uma Constituição, né? Ele continua operando nessa chave. Se você traz, e se você enunciou na sua fala, né, quando você disse apresentar o papel do racismo como manutenção das desigualdades, né, e compreende, né, a disputa de leis e do direito, né? Você coloca isso, é preciso disputar as leis e o direito por meio de discriminação positiva, né? Para entender como que esse espaço também está em disputa, e eu acho que isso foi super importante. Então ela compõe questões que estão naquela chave da ordem e da desordem capitalista. Ela é indissociavelmente dialética, a gente precisa compreender isso dessa forma. Porque senão a gente cai naquelas chaves, e isso você traz, eu até fiquei me perguntando, isso não está aqui no meu texto, mas eu marquei no seu. Deixa eu até achar aqui, ó. Quando você fala assim, no final da página 28 para 29, né, que as encostas se tornam áreas de risco porque falta um urbanismo que repense o mundo plano, né, e traz o Fará. Esse mundo plano desenvolvido com o plano Haussmann de Paris, enraizado no urbanismo brasileiro, não considera as inúmeras cidades e morros, e se restringem a adotar proibições e restrições. E aí eu até coloquei assim, diversas camadas que vão desde o racionalismo europeu, que está aqui, posto na nossa lógica de pensar, colonizada, né? Então essa forma das elites do saber colonizado, mas também formas de produção e apropriação do espaço. Então eu fiquei pensando, esse mundo fora do plano, ele não é negado exatamente porque quem habita ele são, como você coloca, né, quando traz a Carolina Maria de Jesus, objetos fora de uso, como ela coloca, né? Não são objetos, mas dentro dessa estrutura racial, da branquitude, né? É assim que a gente entende.
Então, qual é, não é a ordem de prioridade, mas como é que essas questões elas se intercruzam? Talvez uma questão para a gente pensar, né? E aí entra um debate que a gente precisa fazer, né? Que o Mbembe, e aí eu acho que você pode entrar nesse debate, o Mbembe faz, que é a constituição do outro na modernidade europeia a partir da branquitude e da negritude. Da negritude não, e do negro, desculpa. Né? E esse outro, esse é um debate que eu acho que é fundamental, inclusive para a gente falar de racismo ambiental. Né? Que o teu trabalho ele não aborda o racismo ambiental, mas ele está ali. Né? Quando ele surge nos Estados Unidos, ele está muito posto na lógica locacional, onde que os empreendimentos são localizados, eles são empreendimentos onde está a população preta. Mas não é só nessa chave, né? Você traz isso. A população preta também é esse rejeito para essa sociedade. É louco, tem que enfrentar isso, né? Esse é um ponto. E isso aparece em alguma medida. Então, é nessas chaves, né? A desordem capitalista, ela é ordem. Não existe ordem capitalista, não existe plano Haussmann sem existir morro ocupado no Brasil. Pode existir em Paris, no Brasil não existe. Não existe plano Haussmann no Brasil se não existir morro ocupado. É a desordem, é a ordem capitalista. Não existe a legalidade da propriedade privada se não existir a ilegalidade da propriedade privada. Esse debate não se exclui. E o que é ilegal a gente tem que debater ainda. Né? Não existe áreas não planejadas. O planejamento capitalista faz parte desse jogo do planejamento e do não planejamento. Tudo isso atravessa, né? O racismo e é atravessado pelo racismo de várias formas. E seu trabalho traz isso. É uma leitura que é possível de se fazer, né? E aí eu acho que o debate ontológico, né, dessa dimensão, né, do ser social e do outro, ele é um debate que a geografia precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar. Porque senão, isso o trabalho mostra, né? Senão a gente vai continuar naturalizando a sociedade e humanizando a natureza. Se não enfrentarmos esse debate ontológico, a gente não vai conseguir superar essa chave. Eu acho que esses são os pontos centrais, assim, que o teu trabalho traz de profundidade, assim mesmo, né? Que mesmo diante dessa falta de fôlego, é possível fazer a leitura. E aí tem algumas questões que elas são pontuais. Por exemplo, você usa o termo resiliência. Ele aparece uma única vez no seu trabalho. E eu acho que você usa o termo resiliência quando, na verdade, você está querendo se referir à capacidade de suporte. Você usa capacidade de resiliência. Mas a forma como você enuncia parece para mim que é capacidade de suporte. Porque o debate da resiliência é uma outra dimensão que a gente precisa enfrentar também, né? E como você não amplifica isso, eu acho que nesse ponto, que eu não lembro agora qual é a página, você fala capacidade de resiliência. Eu acho que talvez valeria olhar, porque eu acho que é capacidade de suporte. Você fala, né? Então é sabido que as regiões de maior população negra do país são o norte e sudeste, logo, em proporção, são os negros e pardos que habitam as áreas de risco. Isso ocorre devido a processos históricos de colônia e exploração e ao racismo estrutural encravado no país. Você meio que faz uma dedução com os dados do IBGE, mas a gente tem os dados, você me traz ele, inclusive. Eu acho que vale a pena referenciar isso aqui, ele não é só uma dedução sua, tem dado, né? O Qualy Salvador, que você referenciou, trouxe, isso é muito importante, esse dado está aqui. Então, coloca ele para a gente. E o próprio trabalho, né, de Jéssica, quando ela traz a vulnerabilidade também, que você cita, eu acho que dá para colocar. O debate da precipitação, eu acho que é muito interessante, né, como você já atualiza algumas questões. A gente está fazendo essa atualização do trabalho da Neide, né, e no trabalho da Neide, por exemplo, ela consegue ver deslizamento em encostas com 14 graus de declividade. Você já aponta 8 graus de declividade, está deslizando, gente. Então já é uma questão importante aqui, né, que você consegue inferir. Mesmo, olha só, a gente tem várias camadas para esse ponto que você traz, né? A precipitação reduziu, né? A gente teve redução da precipitação normal entre 25 e
e 48 milímetros, né, que é essa que a gente considerou evento extremo, no nosso trabalho, 25,5 milímetros. E aí esse é um ponto que eu acho que eu fiquei com dúvida. Você fala de 60 milímetros. É com base no trabalho da Neide? Você cita isso? Você estabelece esse limiar, que se eu não me engano está na página... Deixa eu até achar aqui. Aqui, ó. Na página 39, né? Tem lá o errinho de referência. Você fala, o solo mais indutor é o agisolo vermelho-amarelo, as declividades mais propícias aos deslizamentos então entre 30% e 90%, as altitudes entre 65 e 340 metros, e a pluviometria acima de 60 milímetros em 24 horas. Eu fiquei na dúvida de onde você tirou esse dado aqui. Então, na página 54 e 55 teve uma desconfiguraçãozinha lá de página. Acho que agora que você deu a quebra, ficou uma página em branco. E aí entra outros pontos. Você fala, esses dados de 2004 podem ser analisados sob a perspectiva da interseccionalidade, né? Deixa eu ver até onde está isso. Está na página 57, tá, Gil? Você fala, esses dados de 2004 podem ser analisados sob a perspectiva da interseccionalidade, que considera as intersecções que formam as identidades das pessoas e do qual o racismo, a classe e o sexismo podem fazer parte. Eu acho que talvez você possa aprofundar esse debate aí, trazendo muito do que a Aline já contribuiu, né? Eu acho que nesse artigo que você citou nosso, meu e de Grace, a gente faz um debate sobre desfiliação e desenraizamento, e que a sociologia traz, né? Então vai gerar, porque você está ali falando, né, sobre depois você vai falar nesse já podemos dizer que as mulheres são mais exigentes em relação à qualidade de vida, porque boa parte delas exercem dupla jornada de trabalho doméstico, que é um pouco do debate que a Cotirene traz. Mas eu acho que tá para além dessa dimensão. Acho que tem uma dimensão espacial que o Clímaco traz quando ele fala das relações de parentesco e vizinhança, que talvez valesse a pena enfrentar. A permanência, o tempo de permanência nos lugares, eles são importantes. E a forma, e você traz isso, por exemplo, quando fala da importância da casa própria, né? E como são mulheres que gerenciam essas famílias. Eu acho que esse debate é um debate que ele pode aparecer de forma interessante para você também aprofundar esse ponto aqui, né? Porque há realmente, né, numa cidade onde as coisas elas são tomadas e produzidas a partir do reino da espontaneidade, né, para trazer o Milton, da necessidade, desculpa, para trazer o Milton aqui, essa relação de parentesco, de vizinhança, elas se tornam formas de resistência, né, a essa ordem, a desordem, né, as verticalidades e as horizontalidades, que eu acho que aparece em algum ponto. Já dei meu tempo, gente? Oi? Só se você me permite que eu ia fazer um Claro. comentário justamente nesse ponto, de que eu também achei que precisaria de um aprofundamento, principalmente, por exemplo, se essas mulheres deixam seus filhos com outras mulheres, com as mães, né? Então, há essa necessidade também de você estar em um outro espaço, tá na Barra, mas você tá pensando na Sussuarana, porque tá chovendo e que seu filho tá lá, né? Então, é um negócio que você não deslinka também que essas mulheres fazem. Não que os homens façam, mas a gente entende que a maioria dessas mulheres são mães solos. E aí é um dado importante também. A casa é de aluguel, não é dela. Então, eu também... Enfim, eu vou te passar, Gil, mas valeu, Paulo. Era um ponto importante mesmo para aprofundar. Esse é realmente um ponto que eu senti ali. E aí já passei o tempo. Já tá para 2 minutos para dar os 30. Aí, você fala em algum momento, exatamente por esse aspecto, você fala da produção do espaço, né, e naquela parte das legislações, da segregação espacial promovida pelo poder público e a orientação do EPUX, do PDDU, né, dos planos diretores. E aí você fala, essa espontaneidade está diretamente relacionada com os problemas de habitação. Ao mesmo tempo, retoma aspectos das formas de apropriação privada e das formas de resistência a essa mesma lógica. E a minha pergunta é, você realmente acha que isso é espontâneo? E se sim, o que configura essa lógica como espontânea? Repete a pergunta, por favor.
se você acha que essa forma de ocupação, né, que se dá também orientada pelo Estado, ou que se dá às margens, né, você está falando ali de uma forma, o Estado chega, cria um conjunto habitacional e aí começam a se ocupar as áreas marginais, vamos dizer assim, né, não no marginal nesse sentido que a gente usa do termo, nas áreas lindeiras, próximas, né, a essas áreas de ocupação do Estado. E aí minha pergunta é, você acha que esse é um movimento espontâneo e se sim, o que configura essa espontaneidade? Mas a pergunta que eu também quero deixar para você é o que você leva desse trabalho para a tua vida? E como é que ele contribuiu para você ressignificar a sua prática social? Como geógrafo, como pessoa, como ser social no mundo. E Gil, parabéns. Né? Parabéns pelo trabalho, pelo esforço, mesmo diante dessa ausência de fôlego. E obrigado por ter confiado também na gente essa tarefa de ler, né, com cuidado, e esse trabalho que tá incrível. Obrigado, viu? Obrigada, Paula. Giovana, tá contigo a palavra aí. Em relação à sua última pergunta, eu queria trabalhar com deslizamento de Salvador por conta da residência. Não que a casa onde eu morava fosse em uma área de risco, mas porque ela lagava, né? E era um inferno quando eu tinha no outro dia. E aí tem que... Você não sabe que horas que você vai dormir ou se você vai dormir. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu tô numa casa aqui, como que vai acontecer é o telhado cair na minha cabeça, mas a casa não vai cair assim, bom, eu acho que não vai cair. E isso me incomodava um pouco, né? E Salvador é a capital mais preta do país, né? E talvez até da América Latina, não sei. E isso era uma inquietação, assim. Eu comecei a trabalhar o racismo, eu tinha medo, na verdade, de trabalhar, abordar o racismo no trabalho, no começo, porque eu não sabia muito, né? E não tem muita coisa, assim, para mim. Você tem que sair catando e linkando as coisas, fazendo relações. Não tem um trabalho assim que possa te orientar nesse sentido. E sim, em relação à teoria socioambiental, é uma coisa que eu não acredito que o Estado seja um atributo, mas é uma coisa que a gente precisava ter aprofundado no trabalho, como várias outras coisas. A questão da interseccionalidade, eu queria trabalhar aquilo ali, mas eu também estava com preguiça de mexer, porque eu acho que abri muito, porque é uma coisa importante. Inclusive, eu acho que esse trabalho, eu fiquei com várias perguntas com base nele, assim, para trabalhar várias coisas sobre as áreas de risco em Salvador, inclusive se são áreas de risco mesmo, né? Se é risco, se é área, que essas mulheres, né, que moram nessas áreas de risco, em relação ao solo também, nas questões mais ambientais, porque a gente não tem assim nenhum material de solos para a gente trabalhar, ou algum material já produzido dos solos de Salvador. O mapa de solos que a gente encontrou era um mapa totalmente complicado, assim, que foi um recorte do mapa de solos da Bahia. Então a gente não pode afirmar nada, não pode influir muita coisa sobre solos em Salvador. Então são várias coisas aí que dá para trabalhar. Agora, em relação ao espontâneo, que eu nem lembro mais nessa parte, não, eu não entendo como um espontâneo, né? Tudo, é um produto, como eu falei também usando a Beth, é um produto que vai acontecendo. Você é impelido a morar ali, você não resolvi morar ali porque eu achei legal, você vai morar lá porque é as condições que tem e pronto, e eu vou, porque eu não tenho como pagar aluguel, eu trabalho vendendo, eu sou trabalhadora informal, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu achei esse lugar aqui, eu vou morar aqui, porque é o que cabe aqui para eu e meus filhos e pronto. Mas poderia ter trabalhado mais. Essa questão da resiliência eu também preciso ver se foi isso. Isso aqui foi uma inquietação de Antônio, que é meu marido. Ele falou assim, mas
mas ele estava me provocando, né? E se for numa área onde só mora branco, só mora rico, ocorrer um deslizamento lá, né, e morrerem pessoas, não é a mesma forma o sofrimento não vai ser igual se morrer 10 pessoas dessa população branca e morrerem 10 pessoas numa área de risco de população preta. Não vai ser o sofrimento para essas pessoas, não é igual. Eu falei assim, o sofrimento em relação à perda, lógico, você não vai comparar, você não vai tá aí calculando o sentimento, o sofrimento das pessoas, mas a gente está falando de perdas materiais, de capacidade de voltar, porque às vezes você tem, é só a casa que você tem, é um barraquinho que tem lá, e é tudo que você tem aquilo ali, então você pode não morrer, ou sua família não morrer, você perdeu sua casa, né? Você não tem outras opções. E é diferente de uma pessoa, lógico que se for uma pessoa, ela vai ser classe média e acontecer um evento, aí vai ser um evento extremo, não vai ser o caso de Salvador, né, que é recorrente, não é um evento extremo. E aí, por isso que eu coloquei, mas foi assim uma coisa jogada que poderia ter sido trabalhada melhor, mas, enfim, como eu falei, eu tô cansada desse trabalho. Eu acho que vai... Não tá jogada não, Ju. Oi? Não tá jogada não, essa parte tá bem massa. Depois de uns 3 meses eu volto nesse trabalho. Agora, em relação ao limiar de 60 milímetros, eu acho, e aí porque eu não abri o trabalho aqui para ver, mas quando você está falando no seu texto sobre a Neide, dos eventos extremos que eram considerados ali a partir de 60 milímetros em Salvador. E eu queria agradecer a vocês, porque quando eu falei com a Grace, assim, a Grace falou, pode ser alguém do mestrado, né? Mas pode, mas não tem que ser algum professor. Não tem essa exigência, não. Aí eu pensei na Aline, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, mas a Aline é minha amiga, como é que eu vou chamá-la? Só que, assim, a gente, primeiro por entender que é importante esse trabalho para você, né, como sua banca, como sua primeira banca também, para o seu currículo, e eu sei que você ia criticar o meu trabalho e seríamos profissionais em relação a isso, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, se for assim, também não existe amigos dentro da ciência, porque, enfim, e o Paulinho, porque o Paulinho ele já não estava nem como quem eu vou chamar. O Paulinho já estava na banca, assim, desde sempre. Já era um integrante fixo. Aí eu queria agradecer a vocês por terem participado. E eu agradeço a Grace também, pela paciência, porque foram 2 anos de enrolação para terminar esse TCC, várias coisas aconteceram pelo caminho, mas enfim, né, ela teve paciência e eu consegui terminar o trabalho. Era só isso. Eu não tinha dúvida que você conseguiria terminar. É só uma questão de acertar os ponteiros mesmo. Gil, a gente vai sair um pouquinho daqui, vai se reunir agora, nós 3, para ver o que é que a gente acha. E aí nós voltamos em 10 minutos no máximo. Pronto? Você tá sem áudio, Paulinho? Precisa disso tudo não, gente. Pronto, já que a gente volta, guardem aí. Se alguém que estiver na sala quiser falar, quiser conversar, fiquem à vontade. Passou nervoso, Giovana? Eu acho que consegui apresentar no tempo, né? Foi. Correndo. Ai. Bom, então, deferimos aqui. Então, eu vou ler a ata com o que a gente decidiu. No dia 9 de junho de 2021, às 9 horas, reuniu-se a banca examinadora por sistema de videoconferência WebRNP,
composta pelos seguintes membros examinadores. Professora doutora Grace Bungenstabi Alves, orientadora. Professor doutor Paulo César Zangali Júnior, examinador, UFBA. E a mestranda Aline Penha do Nascimento, examinadora pós-GEA-UFBA. Para apreciação do trabalho de conclusão de curso da estudante Giovana Ferreira da Silva Souza, intitulado Riscos Socioambientais, Racismo Estrutural e Deslizamentos em Salvador. A sessão foi aberta pela professora Grace Bungenstabi Alves, cumprimentando a discente e os membros da banca examinadora, esclarecendo o caráter do evento e as normas correspondentes. A seguir foi concebida a palavra à autora do trabalho, que apresentou o TCC por 30 minutos. Após a apresentação, os membros da referida banca examinadora fizeram arguição e considerações. Novamente, a palavra foi concedida à discente, que apresentou as respostas às arguições. Após as necessárias considerações, os membros examinadores emitiram seus pareceres. Grace Bungenstabi Alves, aprovada com média 9,8. Paulo César Zangali, aprovado com média 9,8. Aline Penha do Nascimento, aprovado com média 10. Obtendo a discente Giovana Ferreira da Silva Souza a aprovação. Para registro de finalidades legais, eu, Grace Bungenstabi Alves, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. Salvador, 9 de junho de 2021. Parabéns, você foi aprovada! Eu não contava com essa também. Eu só queria sair correndo da UFBA, só isso. É bom, né, pro score. Estava baixo demais, reprovada várias vezes em orientação de TCC, enrolando a professora. Mas saiu. Obrigada. Obrigada a você, Giovana. Foi fácil te orientar. Ó. Só precisava lembrar dos prazos de vez em quando. Não vai rolar nenhum discurso, Gil? Eu tô aqui esperando. Ah, meu Deus do céu, o que você quer que eu fale? Eu tô aqui ainda tonta. Não, eu só queria agradecer a vocês. Agora eu finalizo realmente esse ciclo aí da graduação, que parece fácil, mas no final parece que piora, e aí você parece que não vai sair nunca. E agradecer também a vocês e ao Colapso, né, que para mim é uma família, sim, porque a gente tá ali para se ajudar e não tá disputando nada. A gente entende a ciência como que ela tá aí para o mundo, né? A gente está a serviço do mundo, não é meu, não é nosso, não é do meu umbigo. E eu aprendi isso muito com vocês também. A Grace, que não pode chamar de professora doutora, que eu coloquei no trabalho, ela não precisa não, pode tirar isso aí. E aos colegas também que me ajudaram passando material, né, o Daniel, a Jéssica, porque a gente estava tratando de Salvador, né, a gente precisava compartilhar. E mesmo isso do público, no caso da Jéssica, ela passou o relatório dela, mas pela confiança de vocês e também quem está assistindo, quem estava na sala aqui no meio desse semestre louco. E só agradecer mesmo, sair fora da UFBA agora, voltar daqui a pouco, né, mexendo mais esse TCC para... Eu acho que dá para trabalhar mais coisas, tem muita pergunta ainda em relação a esse tema. E é isso, a gente vai se vendo aí nas reuniões online. E para mim foi um desafio agora, né, porque meu pai morreu tem poucos meses, e eu estava no tempo era para mim ter defendido o semestre passado e também no semestre retrasado, mas no semestre passado eu estava com ele no hospital, né, estava internada lá, e não foi Covid, mas enfim, né, foi o estado que matou. Mas a gente conseguiu, né, saímos aqui. A primeira graduanda da família, né, parece uma coisa tão... Nem parece real, né, em 2020, mas para minha família, eu sou a primeira formada, né, na UFBA ainda. Então,
É, muita coisa para minha mãe mesmo. Para mim, eu vou guardar o diploma agora e depois eu vou começar a ver o que eu vou fazer da vida, né? A pesquisar mais. E é isso, agradecer a vocês e agora beber água, poder dormir depois dessa, que eu estava agoniada ontem. Ontem eu fui apresentar o trabalho para a Grace e passou assim quase 50 minutos apresentando o trabalho que era para ser apresentado em 30 minutos. E eu, meu Deus, não vai dar certo não. Mas saiu e é isso, né? Tem mais nada para falar não. Vocês estão esperando que choros e rasgação de seda. Foi ótimo, foi ótimo. Eu queria dizer que você é intelectual negra, afro-indígena, você é potência, saiba disso. Não fique com essa vergonha, não, que a gente é potência, sabe? E é isso mesmo. E, enfim, veja. Você passou os anos todos da UFBA e é realmente assim, deve, né, ser uma maravilha. Descanse, Gil, mas volte nele, que vocês vão se encontrar no caminho bom nesse trabalho, porque é isso. E uma das coisas que eu nunca esqueci, quando eu entrei na universidade, eu vi uma fala do professor Milton Santos, em que ele dizia que o poder do intelectual, a função do intelectual é colocar dúvida, o questionamento, o desconforto, né? E os desconfortos vêm da gente, partiu do seu desconforto de lá da residência e você produziu uma coisa potente, sabe? E é isso, é no desconforto que a gente faz mesmo, assim. Vamos potencializar, viu? A gente se fala. Bom, obrigada então a todos que estão resistentes até agora, assistindo, que acompanharam, né, todo o processo aqui hoje. Obrigada, banca. Obrigada, Gil.